Nesta segunda-feira, a repórter Paola Oliveira foi conversar com o vereador Diego Barbosa, do Cidadania, que tem um projeto que cria uma espécie de passaporte da Covid-19 aqui em Teresópolis. Documento que seria apresentado de forma obrigatória para a utilização de serviços, entre outros. No Rio de Janeiro, o prefeito decretou como obrigatoriedade a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrada em espaços de uso coletivo. Aqui em Teresópolis, na Câmara dos Vereadores, o vereador Diego Barbosa apresentou o projeto de lei Passaporte da Vacina, que ainda está sendo discutido, seguindo o mesmo modelo de obrigatoriedade do Rio de Janeiro. E para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado está o vereador Diego Barbosa, que apresentou o projeto à Câmara. Tudo bem, Diego? Conta pra gente um pouco sobre esse projeto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Diário. Então, esse projeto nós viemos estudando com relação ao aumento dos casos, a crescente das próprias variantes. Nós entendemos que era importante, de alguma forma, conter esse contágio e dialogando também com a Secretaria de Saúde, entendendo que hoje, mais de 70% dos casos de internação de atendimento Covid são de pessoas que ou não tomaram a primeira dose ou não tomaram a segunda dose. Nós sabemos que hoje existem vários estudos com relação à vacina. Infelizmente ainda existe muito burburinho, muito fake news sobre a questão da vacina, mas historicamente, mundialmente, sempre foi a vacina que deu conta dessas pandemias. O STF deu um parecer com relação à obrigatoriedade das vacinas, mas é diferente. Você ter uma obrigação de você ir à força, é diferente. O cinto de segurança, por exemplo, você é obrigado a usar, mas se você não usar, existe um risco, existem sanções com relação a isso. Então nós entendemos que é importante sim ter uma segurança maior e essa questão de obrigatoriedade de comprovante de vacinação nos estabelecimentos públicos ou não de atendimento coletivo é uma maneira de resguardar essas pessoas que também estão nesses atendimentos, os próprios funcionários, que falam assim, mas vocês querem prejudicar o comércio? Muito pelo contrário. Até a própria medida com relação ao CPF, essa coisa do par ou ímpar, que realmente também teve eficácia, talvez o comerciante poderia dizer que ele teve o seu público reduzido pela metade, porque um dia par, outro dia ímpar, teoricamente. Nesse caso não, nesse caso a pessoa precisa só comprovar a vacinação dela e seguir a vida dela. O que nós não podemos permitir é que por algum descaso de algumas pessoas, outras pessoas sejam prejudicadas. Então o que a gente quer tentar fazer é com que essa onda de contágio ela diminua. No Rio, por exemplo, quando o passaporte ele foi anunciado, a não frequência para a segunda dose caiu em 40% das pessoas indo buscar vacina. Então nós entendemos que é uma medida sanitária importante, por mais que para alguns ela seja impopular. Eu deixei muito claro isso quando eu vim aqui para a Câmara. Eu não vim aqui para simplesmente agradar as pessoas com o meu discurso. Eu vim aqui para proteger a vida das pessoas, criar política pública. Antes do direito de ir e vir, existe o direito de existir. Então, para eu ir e vir, eu preciso estar vivo. Então, de maneira nenhuma, o meu direito individual se sobrepõe ao direito coletivo. Porque quando o meu ir e vir pode prejudicar alguém, ele deixa de ser um direito soberano e ele passa a ser um direito secundário perante a coletividade. Também é importante dizer que no nosso projeto de lei nós destacamos e colocamos algumas exceções. Por exemplo, pessoas que por algum laudo médico não podem se vacinar. Como eu disse, a gente está baseado na saúde. Então, para essas pessoas, esse projeto de lei ele não atinge, porque elas têm algum tipo de laudo médico por algum motivo de saúde. O próprio médico deu esse parecer. Mais uma vez eu estou a dizer, esse projeto foi construído baseado em questões sanitárias, dialogando também com os representantes da área da saúde. Esse projeto de lei dividiu opiniões na Câmara?
Olha, a princípio, na verdade, no primeiro momento não. A gente tem discutido, vários vereadores têm me procurado dizendo que são a favor desse projeto, mas ele precisa ser discutido, ele precisa ser mais amadurecido em relação a uma conversa com a sociedade teresopolitana. E esses espaços como que vocês estão dando para a gente falar hoje são importantes para que as pessoas tenham acesso à informação. Cada vez mais utilizado, o sistema de transferência Pix terá novidades, como, por exemplo, a possibilidade de realizar saques. Os quase 100 milhões de brasileiros que usam o Pix vão poder sacar dinheiro direto no comércio. Basta o cliente ir até uma loja ou uma padaria, por exemplo, que ofereça a opção do Pix Saque. Ele faz um Pix para o lojista e, após a confirmação, recebe o valor da transferência em dinheiro, sem nenhum custo. Se ele fizer uma transferência de R$100, vai receber R$100 em dinheiro. Já o lojista que oferecer essa opção vai receber um pagamento da instituição financeira. Outra modalidade que vai entrar em vigor é o Pix Troco. Neste caso, o cliente compra algum produto no comércio, transfere o Pix em um valor maior e recebe a diferença como forma de troco, também sem custo. O Pix Saque e o Pix Troco começam a funcionar no dia 29 de novembro. O limite máximo das transações será de R$500 durante o dia e de R$100 durante a noite. O cliente poderá fazer até 8 transações de Pix Saque ou Pix Troco por mês, de graça. O último dia 3 foi comemorado aí o dia de um profissional que tem trabalhado bastante aqui no município, o Guarda Civil Municipal. Essas imagens aí da Assessoria de Comunicação da Prefeitura mostram um pouquinho de todas essas ações aí que têm sido realizadas pela Guarda Civil Municipal de Teresópolis, né? O dia 3 de setembro foi instituído através de uma lei federal de agosto de 1966. Os guardas têm a função de preservar o patrimônio do município, fiscalizar o comportamento e atividades, regular e manter a ordem pública, contendo aí crimes, contravenções, infrações de trânsito e também protegendo os indivíduos à legislação. Bom, aqui em Teresópolis, como deu para perceber, né, os guardas fazem isso e muito mais, né? Quem não viu aí nessa pandemia a Guarda Civil Municipal trabalhando em diversas frentes, além do trânsito. Aí lá naquele auge da pandemia, quando o trânsito diminuiu, né, as fiscalizações acabaram consequentemente reduzindo, mas a guarda foi para a fila de Caixa Econômica, ajudar a organizar a fila, ajuda a organizar a vacinação, faz aí o cuidado com o patrimônio, as praças, os prédios públicos, recolhimento de sucata em via pública, ou seja, é um multiprofissional, o pessoal da Guarda Civil Municipal aí ao longo dos anos, alguns aí, a gente resgatou algumas imagens antigas da corporação, né, mostrando essa importância desses profissionais aqui para Teresópolis, que às vezes acabam não sendo tão valorizados pela população, mas basta imaginar, né, o que seria de Teresópolis sem essa enérgica ação da Guarda Civil Municipal em diversas frentes. Então, em nome da Diário TV, deixo aqui as homenagens à Guarda Civil Municipal aqui de Teresópolis. Em Guapimirim, falando de trânsito ainda, né, em Guapimirim, a Prefeitura realizou uma campanha de conscientização em parceria com o Detran. O Detran, em parceria com o Demutran, que é o Departamento de Trânsito da nossa Guarda Civil, realizaram nesta quarta-feira um trabalho de abordagem e conscientização dos motoristas na cidade quanto às leis de trânsito. O objetivo, como já dito, é orientar e conscientizar sobre os direitos e deveres de motoristas e pedestres, com a distribuição de materiais informativos e o apelo para que tenhamos um trânsito mais organizado e seguro. Hoje a gente trouxe a Blitz Educativa aqui para Guapimirim, né, uma cidade turística, uma cidade importante, né, na economia do estado. E a nossa Blitz, ela tem um cunho educativo, né, para orientar os motoristas a importância, né, da utilização dos equipamentos de segurança, manutenção preventiva do carro, né. Eu acho que a gente na educação para o trânsito acredita que o caminho é educar para transformar. Então, a Blitz é muito importante para isso. A Guarda Municipal, muito em breve, iniciar o trabalho de fiscalização do trânsito.
Já fizemos todas as fases do processo, já temos o convênio firmado com o Detran, e os nossos agentes da Guarda Municipal serão treinados e capacitados conforme dita a norma do Denatran, que são 200 horas de capacitação, e 100% do efetivo estará capacitado para atuar no trânsito na fiscalização. E esse tipo de educação, né, que serão mais recorrentes futuramente, agora com essa parceria com o Detran, é para trazer mais segurança, mais ordem para a cidade da questão de segurança viária. O fluxo de veículos em nossa cidade tem aumentado bastante e ações como essa são muito importantes para a boa fluidez e tranquilidade de todos. Guapimirim por um trânsito mais tranquilo e consciente. Secretaria de Segurança e Ordem Pública e Prefeitura de Guapimirim, trabalhando para ver o nosso povo mais feliz. No último fim de semana, Teresópolis perdeu mais uma personalidade do dia a dia, uma pessoa, entre aspas, comum, mas que ficou conhecida pela maneira de se vestir, pela maneira de tratar o próximo e buscar o envolvimento com a sociedade durante um longo período. Estou falando do José Leal da Silva, mais conhecido como Burunga, que faleceu aos 77 anos. Bom, quem conta essa parte da história de Teresópolis, desse senhor aí muito conhecido, é o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Em Teresópolis nós temos inúmeras pessoas que são reconhecidas pelos seus feitos e estão aí nos livros de história, estão nas placas de ruas, de praças, né? Pelo que fizeram. E temos também aqueles personagens folclóricos, pessoas comuns que se caracterizam de alguma forma e se identificam com a população, tanto que passam a ser conhecidas de toda a cidade, né? Quem não se lembra do vovô do Alpina, o velho do saco, né? Aquele senhor que ficava ali sentado num banquinho em frente à taberna Alpina, esperando que alguém desse ali um trocado após o almoço, né? Então, surgiram folclores com relação a essa presença dele ali. Ele seria uma pessoa rica, não precisava de esmolar para viver, mas vivia ali pelo prazer de fazer contato com as pessoas, né? Ou pela prática da mendicância. Bom, essa coisa fica muito no imaginário, né, das pessoas. Temos ainda o Baby, que quem é lá dos anos 70 e 80 vai lembrar bem, era um rapaz, um morador de rua, de certa forma novo ainda, 30, 40 anos, menos de 50 anos, que ficava cantarolando pela cidade inteira e tinha o costume de subir no obelisco da Praça Santa Teresa e dali de cima cantar as músicas de sucesso do Roberto Carlos, da Jovem Guarda. É uma figura bem conhecida de Teresópolis desse período, né? Um pouquinho mais atrás temos ali ainda o Mané Viana, com seu famoso carrinho, e tinha até bordão, Mané Viana, minhas almas, né? Virou tema de samba enredo, de escola de samba, né? Quem é mais antigo vai lembrar desse personagem, o tal do Mané Viana. E agora, recentemente, nós perdemos mais um desses personagens folclóricos da cidade, o Burunga, chamado José Leal, era jornaleiro e, por último, ele, desde 2011, quando ele conheceu uma garota, ele andava com ela pela cidade aí de mãos dadas, abraçado, ele trajado de forma muito elegante, em camisa de linho, terno, às vezes de cap, vestido de guarda. Ele era meio que exótico na sua escolha de roupa, né? E a esposa dele, ela faleceu há pouco tempo, a dona Penha Gumieira Alonso, faleceu com 73 anos de acidente. O Burunga, inclusive, teve um acidente de veículo, ele caiu de uma bicicleta descendo ali a Sebastião Teixeira, em frente ao Carneirinhos, e se machucou bastante. Depois disso, ele ficou meio adoentado e sumiu da cidade. E aí é porque ele
estava internado numa casa de idosos. Mas então nos deixou essa semana o Burunga, o José Leal, o jornaleiro, e mais um desses personagens folclóricos e bastante conhecidos da história de Teresópolis. Sensacional, né? Quantos personagens, quantas histórias, quantas pessoas passam pela vida de Teresópolis e são retratadas aí nas páginas do diário, né? Entre elas o Burunga, várias vezes saiu aqui e nos deixou nesse fim de semana aos 77 anos. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que acompanha a programação aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!